aprendeu que quando eu saio da voz ativa e vou à passiva analítica, o objeto direto da ativa passa a receber o foco na passiva analítica. Inclusive, eu até comentei que há línguas, e dei o exemplo do inglês, que fazem muito isso nas estruturações textuais. Colocam o objeto direto como foco, por isso usam muito voz passiva. Tá, então nesse vídeo você vai aprender a passar a frase da ativa para a passiva analítica. Quando você faz a transposição, o nome disso é transposição. Você vai ver em prova com esse nome, transposição ou transportação, tá bom? Quando você faz a transposição ou a transportação da ativa em passiva analítica, você está fazendo um cruzamento. Vamos a esse cruzamento, vamos lá. Então, aqui está o esquema. Você vai aprender a reescrever da voz ativa em passiva analítica, tá bom? Então, você está aprendendo reescritura, que é a transposição. Transportação. Então, vamos lá. Esse é o esquema, é o cruzamento. O objeto direto da voz ativa vira sujeito paciente na voz passiva. Então, a primeira coisa que você faz é transformar o objeto direto em sujeito paciente, tudo bem? Aí depois vem o verbo. Se você está indo para a passiva analítica, a analítica não é aquela que aumenta, então não esqueça, você vai acrescentar um verbo. Então, você vai sempre somar um auxiliar. Você soma um verbo. Esse verbo, então, que você vai acrescentar, terá que estar no mesmo tempo verbal da voz ativa. E é por isso que você sempre vai olhar para o verbo da voz ativa e vai identificar o tempo dele, porque o verbo ser, quando vier, estará no tempo verbal dele e vai vir seguido de particípio. Tá bom? Aí depois você termina o cruzamento. O sujeito agente da voz ativa, ele vai continuar agindo, ele vai continuar com o valor semântico de agente, mas ele vai lá para o final da frase e vai virar agente da passiva. Agente da passiva antecedido da preposição por. Lembrando que você vai sempre acrescentar a preposição por, tá? Antes do agente da passiva. Tudo bem? Posso seguir? Vamos fazer isso então? Vamos começar a exercitar? Esse é o exemplo. Voz ativa. Índios atacam engenheiro da Eletrobras. Então, vê, ó, índios é o sujeito. Primeiro vamos chamar o feito à ordem, ó. Faça isso que eu estou fazendo, ó. Dê nome a todos os termos, ó. Esse é o sujeito agente. Atacam é o verbo. Você vai dizer sempre o tempo em que o verbo está. Nesse caso é presente. E engenheiro da Eletrobras é o objeto direto. Tá bom? Quando eu for passar para passiva, aí eu vou fazer o cruzamento que eu te ensinei ali no esquema. O engenheiro da Eletrobras, que era objeto direto, vai virar sujeito paciente. Agora o foco é nele. O verbo da voz ativa ganha um amigo, que é o verbo ser, que estará no mesmo tempo dele. Então, se o atacam estava no presente, o verbo ser vai ficar no presente, seguido de particípio. E índios, que era o sujeito agente, vai virar agente da passiva, antecedido da preposição por. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos exercitar. Eu trouxe para você agora frases de fixação que eu retirei da minha gramática. E o que eu quero? Eu quero que você passe todas essas frases comigo. São 7 frases. Você vai tentar
transportá-las da ativa para a passiva analítica. Quando você estiver fazendo isso, você estará treinando para as questões de reescritura. Vamos embora? Ao lado do exercício, eu vou colocar instruções, que é para você não perder a sanidade. Porque às vezes você está fazendo o exercício, quando você chega lá na frase 4, você já não sabe mais quem você é, o que você está fazendo aí. Então vamos às instruções. Vou colocar instruções para você, não se perder, tá? Bom, vamos fazer um passo a passo? As instruções são o nosso passo a passo. Anote aí ao lado do material, tá? Primeiro passo é uma coisa que ninguém faz, mas normalmente se enrola por isso. O primeiro passo é chamar o feito à ordem. Adriana, que papo é esse, minha filha, de chamar o feito à ordem? Dar nomes sintáticos, dar nomes, perguntar quem é o sujeito, qual é o tempo verbal e achar o objeto direto. Chamar o feito à ordem é identificar essas 3 coisas na frase da voz ativa. Porque senão você não vai conseguir sair do lugar. Depois vem o segundo passo. No segundo passo, você vai procurar o objeto direto da voz ativa. Eu vou colocar sempre abreviado, tá? Senão não vai caber. O objeto direto da voz ativa vira o quê? Você vai cruzá-lo, né? Então, ele vai virar sujeito paciente na voz passiva. Tá bom? Vamos fazendo, então? Para você não se enrolar, antes de terminar aí o passo a passo, eu já vou aplicar os 2 primeiros na frase 1. Vamos embora? Vai. Primeiro passo, chamar o feito à ordem. Procurar o sujeito da voz ativa, algumas pessoas, é o sujeito agente. Depois, perguntar pelo tempo verbal, colecionam, é presente. Você tem que saber o tempo verbal, porque quando você for reescrever, você vai ter que identificar esse tempo. Depois, achar o objeto direto. Tudo bem? Show! Agora, o que você faz? Segundo passo. Cruzamento. Objeto direto vira sujeito paciente. Mesmo que você já saiba isso, Adriana, eu sei fazer isso sem precisar de passo a passo. Confie em mim, porque nas frases mais complexas são essas instruções que vão te salvar. Moedas e selos antigos virou o sujeito. Beleza? Já estou no segundo passo. Agora anote aí o terceiro passo para a gente poder avançar. No terceiro passo, você vai acrescentar o verbo ser, que vai estar no mesmo tempo da voz ativa. Então, é esse cuidado que você tem que ter. Você vai acrescentar o verbo ser. Então, vai. Moedas e selos antigos são, porque o verbo estava no presente, colecionar. Aí, depois de você acrescentar o verbo ser, ele vai vir seguido de particípio. Moedas e selos antigos são colecionados. Pronto, é locução verbal. Agora eu vou para o último passo. Vamos embora para o último passo? Vou anotar aqui. Último passo. Sujeito agente vira, aí você vai fazer o cruzamento final. Vira agente da passiva, antecedido da preposição por. Tá bom? Vambora? Então vai. Moedas e selos antigos são colecionados. Vai, o sujeito agente vira agente da passiva. Por algumas pessoas. Tá bem? Vambora agora? Agora que eu te ensinei, vamos acelerar. Agora você consegue fazer isso naturalmente, olhando sempre para essa colinha aí ao lado. Vai, frase 2. Primeiro passo, chamar o feito à ordem. Cadê o sujeito? Sujeito, o pessoal. Fique ligado que o negócio vai complicar. Então, faça o passo a passo. Sujeito agente, tá bom?
Qual é o tempo verbal? O tempo é presente. E eu acho o objeto direto. Pronto. O resto, eu não me preocupo com o resto. Adriana, e esse não? E como alternativa? O resto você vai só repetir depois. Tá bom? Posso ir? Vamos embora? Agora fazer a transposição, que é o passo 2, é o próximo passo. O autoritarismo, que era o objeto direto, vira sujeito. O autoritarismo, pronto, já fui para o segundo passo. Agora eu vou para o terceiro. No terceiro, eu vou acrescentar o verbo ser. Vai. O autoritarismo não. O verbo ser vai ficar no mesmo tempo do verbo ver. Então, o verbo ver não estava no presente. Então, como é que vai ficar? O autoritarismo não é visto. Pronto. Aí eu acrescentei o verbo ser, que vai vir seguido de particípio. E agora eu vou para o último passo. O sujeito agente vira agente da passiva. Não é visto pelo pessoal, acrescentei a preposição por, como alternativa. Adriana, e esse como alternativa? Eu posso colocar no final? Ou eu poderia mexer com ele, por exemplo, eu sei que você vai ter essa dúvida aí, então já aproveito para responder. Eu poderia dizer, o autoritarismo não é visto como alternativa pelo pessoal, ou pelo pessoal como alternativa? Pode. Você pode deslocar determinadas expressões na frase, desde que com isso você não mude o sentido. Nesse caso, não mudaria, tá bom? Então, tanto faz. Você pode dizer não é visto como alternativa pelo pessoal, ou pelo pessoal como alternativa, tá bom? 3. O governo de nosso estado combate e denuncia todas as formas de violência. Vai! Primeiro passo, localizar, chamar o feito à ordem. Localizar sujeito, tempo do verbo e objeto direto. Sujeito, governo de nosso estado. Tempo do verbo. Bom, agora eu tenho 2 verbos. Combate e denuncia. Tá, beleza, ó. Então, presente, presente. Os 2 estão no presente do indicativo. E o objeto direto, todas as formas de violência. Pronto. Agora já identifiquei, já fui ao primeiro passo. Agora eu estou preparado para começar a fazer reescritura. Vai. Objeto direto vira sujeito. Como é que vai ficar? Todas as formas de violência. Beleza, agora o objeto direto virou sujeito. Terceiro passo, vou acrescentar o verbo ser. O verbo ser, pronto, eu já estou ligada que ele vai ter que ter o mesmo tempo dos verbos lá anteriores. Então, como é que vai ficar? Todas as formas de violência são, verbo ser no presente, combatidas. Ó, é verbo ser mais particípio. Combatidas e denunciadas. E o sujeito, vamos para o quarto passo. Sujeito agente, que era esse aqui, vira agente da passiva, antecedido da preposição por. Todas as formas de violência são combatidas e denunciadas. Ó, esse por, quando se somar ao o, vai virar pelo governo de nosso estado. Essas frases que eu trago para você, elas são da minha gramática, todas retiradas de prova, que eu vou montando. Só para você saber que você já está fazendo questão de prova. Senão você fica achando, concurseiro sofre demais. Concurseiro, eu conheço muito bem. Quando ele começa a entender, ele fica assim, não é possível, não é tão fácil assim. É fácil assim! Vai piorar? Vai. Quando chegar ao final da aula, você vai estar meio zonzo, porque eu vou ao topo com você. Mas isso aqui que você está aprendendo é reescritura de ativa em passiva analítica. Isso cai em prova, em tudo que é concurso. Para todas as bancas, não existe um assunto, talvez como
voz passiva, que cai em tanto concurso. Esse aí é um dos campeões de concursos, de provas de concursos. E eu estou retirando questão de prova. Então, se você está aprendendo, comemore, porque não é difícil. Vai piorar um pouquinho, mas não é difícil. Vem. Ó, 4. Primeiro passo. Posso ir? Agora, eu quero que você chame o feito à ordem. O escândalo do orçamento. Sujeito. É um sujeito agente, porque a voz é ativa. Então, ó, achei sujeito, vou identificar o tempo verbal. Tempo verbal, vai. Pretérito perfeito. Expôs. Tá, e o objeto direto. A indústria da miséria. Quando eu faço isso, eu jogo fora aquilo que não me interessa. Eu não quero você na frase olhando, por exemplo, para esse definitivamente, falando assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Não vai fazer nada, você vai só repetir depois. Você só tem que se preocupar com o sujeito, com o tempo do verbo e objeto direto. O resto, você repete na reescritura. Desde que não mude o sentido, não pode ficar mudando muito a ordem dos termos para não mudar muito o sentido. Mas não se preocupe com advérbios que aparecerem, com outros termos simpáticos. Chamar o feito à ordem sem entender o que é? Procurar o sujeito, o tempo do verbo e o objeto, porque nas provas de concursos as frases são longas. E normalmente o aluno perde a sanidade porque ele fala assim, ai meu Deus, tem um monte de coisa aqui, para onde eu olho? Você olha só para isso, sujeito, tempo do verbo e objeto. Entendeu? Agora vamos reescrever. Objeto direto da voz ativa vira sujeito. É o segundo passo. Vamos para o segundo passo? Ele vai lá para o início da frase. A indústria da miséria. Pronto. Agora eu vou para o terceiro passo. Acrescento o verbo ser, que vai ficar no mesmo tempo da frase original. Então vai ficar a indústria da miséria foi... Ó, viu? Tem que tomar cuidado é com o verbo. É aqui que normalmente o aluno se enrola. Mas você já sabe, você vai acrescentar o verbo ser que vai ficar no mesmo tempo. Então, a indústria da miséria foi exposta. Aí você repete lá o definitivamente logo, porque senão você vai acabar esquecendo. Definitivamente. Pronto, agora eu vou para o último passo. O sujeito agente vai virar agente da passiva antecedido da preposição por. Por mais o vai virar pelo. Pelo escândalo do orçamento. Olha como ficou bonito. Olha que tela bonita, toda escrita. Olha que coisa boa. Tá bom? Posso ir? Tá. Próximo. O Brasil não resolverá os problemas da miséria. Vai! Chame o feito à ordem. Primeiro passo, ache sujeito. Tempo do verbo. Resolverá, futuro do presente. Objeto direto, os problemas da miséria. Então vamos. Segundo passo, cruzamento, objeto direto. Os problemas da miséria. Virou sujeito. Vai. Terceiro passo, acrescentar o verbo ser, que vai ficar no tempo da frase original. Os problemas da miséria não serão. Aí o verbo resolver vai para o particípio. Não serão resolvidos. Tá bom? Último passo, o sujeito agente vira agente da passiva. Então, os problemas da miséria não serão resolvidos pelo Brasil, acrescentando a preposição por, tá? Acrescentei, ficou pelo Brasil. Tranquilo? Posso complicar?
Vamos então subir mais um degrau. Presta atenção. Você deve estar aí pensando, Adriana, o que é pior numa prova? O que seria pior? Pior é a frase 6. Então, a pior hipótese está na frase 6. A pior hipótese ocorre quando a banca faz isso. Isso aqui, a frase 6 eu retirei de uma prova da Fundação Carlos Chagas. A banca pega uma frase na ativa que já tem 2 verbos. Essa frase da voz ativa já é tempo composto. E você vai passar para a passiva. Então, repito, a pior hipótese está na frase 6. Por quê? Porque você já tem uma frase na ativa com 2 verbos. Por que ela é a pior hipótese? Porque nas anteriores, perceba, até a frase 5, você só tinha um verbo. Quando você só tem um verbo, e não uma locução verbal, quando você só tem um verbo e não uma locução verbal, você acrescenta o verbo ser, você fica com 2, não é? Então, em todos os casos, você tinha 1 e acrescentou o verbo ser, ficou com 2. Tinha 1, acrescentou o verbo ser, ficou com 2. Tinha 1, acrescentou o verbo ser, ficou com 2. Em todos os casos. Só que agora, você tem uma locução verbal que já tem 2 verbos. Ora, isso vai ser problema? Não, é só fazer conta. Ué, se eu tenho 1 e acrescento o verbo ser, eu fico com 2. Se eu tenho 2 e acrescento o verbo ser, fico com 3. Neste caso, se não fizer conta, vai perder a coordenação motora. Vou repetir. Eu estou falando aquilo que a galera erra em prova. Numa frase como essa, se você não fizer conta, ferrou. Você tem que estar atento. Porque quando uma frase está na ativa e vai para a analítica, ela sempre soma um verbo. Então, se eu tinha 2, eu vou ficar com 3. Se eu tivesse 3, eu ia ficar com 4 e daí por diante. É nisso que você tem que ficar ligado. Aproveite a frase 6, vai. Vamos fazer o passo a passo para você não se enrolar? Primeiro passo, chamar o feito à ordem. O governo. Vou achar o sujeito, esse aqui é o sujeito agente. Agora eu vou, eu tô indo para o passo a passo, Passo a passo é, primeiro passo, achar o sujeito e o tempo verbal. Adriana, tô enrolada aqui, minha filha, porque é para eu olhar o tempo verbal, não é? Por exemplo, na frase 5, eu olhei o tempo verbal, vi que era futuro. Só que na frase 6, Adriana, eu me enrolei, porque eu tenho uma locução verbal. Eu tenho que olhar o tempo verbal. Mas de que verbo? Se eu tenho 2. Se eu tenho 2 verbos, Adriana, eu tô agora meio enrolado. Para que verbo eu olho? Ora, sempre te ensino que na locução verbal, qual é o verbo que carrega todo mundo nas costas? Para que verbo você sempre olha? Para o verbo auxiliar. É o verbo auxiliar que carrega o mundo nas costas. Repito, isso é patrimônio, anote aí. Na locução verbal, olhe sempre. Para saber o tempo do verbo, para saber o tempo verbal, você vai olhar para o auxiliar. E, Adriana, por que eu tenho que saber o tempo do verbo mesmo, minha filha? Porque quando você for acrescentar o verbo ser, ele vai ficar no mesmo tempo. É fundamental você, agora, olhar para o auxiliar e dizer em que tempo ele se encontra. Faça isso agora, vai. Esse é o auxiliar e esse é o principal. Não é? Então, você vai olhar para o auxiliar. Você vai olhar para o auxiliar. Vai. Olhe para o auxiliar. Olhe para o auxiliar. É ele que carrega o mundo nas costas. É ele que tem o tempo. Olhei, Adriana, tô olhando. Dá um desespero, né? Tô olhando para ele. Tá, em que tempo ele está? Diga o tempo. Ele havia, não é o antigamente? Antigamente havia pretérito imperfeito. Tá bom. Agora olhe para o principal. Particípio. Tá bom. Eu olhei para o auxiliar, eu sumo com ele? Não, ele vai continuar no mesmo tempo. O havia você repete. E o verbo ser vai ficar no tempo do principal. Então, vou repetir. Você vai olhar para o havia e você vai repeti-lo. Entendeu? Adri, eu vou colocar o verbo ser no imperfeito? Não. Você vai manter o havia. Presta atenção. Presta atenção.
Você vai manter o havia. Você vai acrescentar o verbo ser. Que vai ficar, que agora ele vai fazer o papel do transferido. Ele vai ficar no tempo do transferido. E o havia vai continuar no pretérito imperfeito. Conseguiu pegar? Ó, olha para cá. O transferido está no particípio. Beleza? E o havia está no imperfeito. Tá bom. E o objeto direto? Olha para mim. O objeto direto, ele vai virar sujeito. Então vai. Tarefas e recursos. É aqui que você não pode se enrolar. O verbo auxiliar, havia, ele não pode sumir. Se eu tenho dois verbos, se eu já tenho um tempo composto, se eu vou acrescentar o verbo ser, eu vou ficar com 3 verbos. É só isso. O havia vai continuar no pretérito imperfeito. Por que eu peguei no teu pé para colocar que o havia estava no pretérito imperfeito? Porque normalmente as pessoas somem com o havia. Desaparecem com ele. Elas, sabe o que as pessoas fazem em prova? Tarefas e recursos foram transferidos. É isso que as pessoas colocam na passiva. Elas somem com havia. Não pode sumir com o auxiliar havia. Você vai mantê-lo. Você vai acrescentar o verbo ser, que vai ficar, agora ele vai fazer o papel do principal. Ele vai ficar igual ao principal. Vem, ó. Tarefas e recursos haviam. O principal não está no particípio? Tá. Então o verbo ser vai ficar no particípio. Sido. Aí o outro você repete. Transferidos. Adriana, por que ficou no plural? Transferidos, porque são tarefas e recursos. Pronto, aí você termina, ó, aos municípios, você repete isso aqui. E o sujeito agente vai lá para o final da frase, pelo governo, recebendo a preposição por. Entendeu? Cuidado com a flexão. Haviam sido transferidos no plural. Por quê? Porque o sujeito está no plural. Lembra que o particípio, ele concorda, o particípio na voz passiva, ele concorda com o sujeito. O que você aprendeu com a frase 6? Você aprendeu que a única coisa da frase 6 que eu quero que você decore é: toda vez que eu já tiver uma locução verbal, eu não vou sair sumindo com verbo nenhum. Eu vou acrescentar o verbo ser. Aí eu vou ficar com 3 verbos. Adriana, por que o haviam... por que aqui estava no singular e aqui embaixo foi para o plural? Porque o objeto direto virou o sujeito, ele estava no plural. Aí agora o haviam vai ter que concordar com ele. Você entendeu por que era singular? Singular porque o sujeito era singular. Mas aqui, ó, virou plural, por quê? Porque o sujeito agora está no plural. Haviam sido transferidos. Adriana, e por que o ser ficou no particípio? Porque o verbo ser, ele vai copiar o principal. Ele vai ficar no tempo dele. Tá bom? Adriana, e esse haver? Não é o verbo haver com sentido de existir, minha filha? Ele não tinha que estar no singular? Não. O verbo haver aí, ele não é o haver com sentido de existir. Ele é o haver, é o verbo haver. Atenção, ele é o verbo haver auxiliar. Então, ele concorda com o sujeito. Tá bom? Antes de eu ir à frase 7, para fechar esse vídeo e você ficar tranquilo, eu vou te dar mais um exemplo igual da frase 6. E aí você vai ver que com o tempo você vai pegando o ritmo. Vem, anote mais uma frase. Vamos embora treinar mais um pouquinho, vai. O pai está elogiando o filho. Vamos embora? Eu estou te dando uma outra frase igual à frase 6. Aproveite. Por que essa frase é igual à frase 6? Porque ela tem voz ativa com locução verbal. Então, é uma questão de matemática. Você vai acrescentar o verbo ser. Você vai acrescentar mais um. Quando você acrescentar o verbo ser, você vai sempre lembrar que você vai somar. Se você tem 2, você vai ficar com 3.
Tudo bem? Então, vamos embora? Vai. Objeto direto, o filho. Vira sujeito. Então, vai, ó, o filho. Pronto, agora é o verbo. O verbo é que é chato. Vai, olho para esse. Ele está em que tempo? Presente. Ele vai ter que continuar no presente. O filho está. Eu tenho que sempre olhar para o tempo, que é para não mudar o tempo e para não sumir com esse está. Porque normalmente a galera some com o verbo. Não vou sumir, vou repetir. O filho está. Tá, vou acrescentar o verbo ser. O verbo ser sempre olha para o principal. O verbo ser vai ficar no tempo do principal. Tá, o verbo ser está no gerúndio, né? O verbo principal está no gerúndio, não é? Então, ele vai ficar no gerúndio. Vem, o filho está sendo. Pronto, acrescentei o ser. Ele vai ficar, ele estava, o elogiando estava no gerúndio, ele vai ficar no gerúndio. Pronto, aí eu repito o elogiar no particípio. O filho está sendo elogiado pelo pai. Voz passiva analítica. Adriana, e se fosse o pai está elogiando os filhos? E se fosse os filhos no plural? E se fosse um objeto direto no plural? Só teria que mudar a concordância. Vamos embora fazer no plural? Vai. Os filhos. Essa vai ficar igualzinha à frase anterior, porque você vai ter que ir de singular a plural. Os filhos, tá, olhe para o auxiliar. Olhe sempre para o auxiliar. Ele não pode mudar, ele não pode sair, ele não pode mudar de tempo. Então vai ficar, os filhos estão... Adriana, por que ficou no plural? Sempre concordando com o sujeito. Sempre concordando com o sujeito. Igual a frase 6, ó. Igual a frase 6. Por que esse aqui, por que esse auxiliar, que aqui o haver estava no singular e aqui ficou no plural? Por que ficou no plural? Porque o sujeito passou a ser um termo no plural. É a mesma coisa aqui. O sujeito passou a ser termo no plural. Então, esse verbo, ele estava no singular porque o sujeito era um. Agora, ele vai para o plural porque o sujeito é outro. Os filhos estão... sendo, ó, acrescenta o verbo ser, sempre somando um verbo, estão sendo, ele vai ficar no tempo do principal, elogiando, então é gerúndio, elogiando, sendo elogiados. Por que elogiados, Adriana? Tô surtando. Claro que não tá surtando, porque voz passiva analítica é sempre ser mais particípio. O último verbo tem que sempre estar no particípio, ora. Entendeu? A única coisa aqui diferente é que você acrescentou, você ficou com 3 verbos. É só isso, mas o resto é aquilo que você aprendeu. Voz passiva é sempre ser mais particípio. E é isso que você tem, ó, ser mais particípio. É que agora, além do ser e particípio, você tem outro verbo. Porque você já tinha 2, agora você ficou com 3. Acabou. Os filhos estão sendo elogiados pelo pai. Voz passiva analítica. Você entendeu? Então, a única coisa que você vai ter que tomar cuidado é com o verbo. Quando você acrescentar o verbo ser, de 2, você vai ficar com 3. E o verbo ser sempre fica, ele vai ficar no lugar do principal, ele vai ficar logo depois do auxiliar estar, então ele vai ficar no tempo do principal. O principal estava no gerúndio, ele fica no gerúndio. O está você repete, mas tem que ficar ligado no tempo e na concordância, que você não pode mudar. Se o sujeito é plural, ele vai ficar no plural. E sempre um particípio no final, porque essa é a estrutura de voz passiva. Entendeu? Tá? Vamos embora para a última frase. O que você fez na última frase? Você surtou? Você passou a frase 7 para a voz passiva? Você passou? Você passou mesmo? Jura que você fez isso? A frase 7 pode ir para a passiva? Pode? O que você aprendeu no vídeo anterior? Uma frase na ativa. Repita comigo. Uma frase na ativa só pode ser transportada para a passiva se ela tiver o quê? Uma frase na voz ativa só pode ser transportada para a passiva se ela tiver objeto direto. Se ela tiver
objeto direto. Ela tem objeto direto? Ela tem? Não, Adriana, ela não tem. Ferrou. Adriana, minha filha, eu saí passando para passiva, porque ultimamente eu faço aquilo que mandam que eu faça. E aí, como o exercício estava falando que era para passar para passiva, eu fui lá e passei. Só que eu não me toquei que não há objeto direto. Isso aqui é objeto indireto. A frase não admite transposição. Tá bom? Isso foi recaída. Recaída. Passou. Pegadinha a frase 7. Porque como é que ficaria esse negócio na passiva? Ficaria: Deus não é acreditado por muitos cientistas? O que você faria com essa preposição quando você fosse transformar em sujeito? Você sumiria com ela? Ou você diria: em Deus não é acreditado? Entendeu? Pegou o raciocínio? Top demais isso, né?